concedido, vinde tomar e beber, inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Ok, amados, farei agora uma análise expositiva da igreja de Laodiceia. Nós encontramos essa igreja de Laodiceia em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 22. A igreja de Laodiceia era uma comunidade judaica que aceitou ao Senhor Jesus como Adonai na região ocidental da Turquia. Hoje é conhecido na Turquia como Pamukkale. É uma região onde há lindos spa naturais, águas cristalinas com minerais, grande potencial em cálcio, onde ainda há uma grande massa de turistas que visitam esses locais, principalmente pela historicidade das igrejas em Apocalipse. Esta igreja, que ficava na Turquia, na região ocidental da Turquia, era uma igreja muito rica. A cidade era uma cidade muito rica, de pessoas abastardas. No ano 70 depois de Cristo, essa comunidade messiânica, essa igreja, ela teve um grande terremoto nessa cidade. Enfrentou grandes problemas de terremoto, uma destruição nessa cidade de Laodiceia. E as pessoas, os cidadãos dessa cidade eram tão ricos que eles não precisavam do dinheiro do Senado romano para reconstruir a cidade. Os próprios cidadãos reconstruíram com seus próprios dinheiros a cidade. E essa cidade, ela foi fundada por Alexandre II. É uma cidade que vem de origem grega. Era uma cidade com grande conhecimento grego, os helenistas. Depois ela foi tomada pelos romanos e Antíoco II, ele ampliou e expandiu a cidade debaixo da sua autoridade romana. Esta cidade era abastecida por aquedutos que provinha de Herápolis, uma cidade vizinha. Então esta água desses aquedutos, ela acabava ficando morna. Então quando as pessoas bebiam desta água, elas cuspiam, porque não era aquela água prazerosa de beber. E o Messias, Yeshua, usa essas metáforas com base na natureza, com base no comércio dessa cidade. Yeshua, Jesus, usa metáforas para transmitir uma mensagem, uma carta aos laodicenses, a igreja de Laodiceia. Pelo menos nenhum livro, nenhuma pesquisa que eu fiz dizia que era uma igreja ou uma comunidade messiânica que havia gentios. Pelo menos eu não vi nenhuma informação. Então provavelmente era uma igreja, uma comunidade predominantemente judia. Eram judeus crentes em Yeshua, Adonai. Talvez se houvesse gentios era pouco. Não havia perseguições dos romanos. Então ela prosperou muito. Era um comércio muito intenso. Havia uma prosperidade muito intensa na cidade. A cidade, ela tinha 3 grandes comércios. O comércio de uma lã negra brilhante, que era usado para fazer tapetes e roupas. E um outro também que era usado para... havia nessa cidade uma universidade, nos moldes antigos, de medicina,
onde essa cidade fabricava colírios e alguns remédios medicinais, e também era uma região de grandes bancos. Logicamente, nada nos moldes de hoje, mas nos moldes antigos. Então, uma cidade que havia bancos, uma cidade onde se fabricava remédios e uma cidade onde se fabricava roupas e tapetes através de uma lã negra, brilhante. Então, uma cidade muito próspera. Havia um grande empreendedorismo na cidade onde os seus cidadãos se tornaram ricos e abastardos. E agora, no capítulo 3, versículo 14 em diante, eu falarei de forma expositiva, versículo por versículo, até o versículo 22. Então, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ao anjo, no grego, vem da palavra angelos. O que seria o angelos? O angelos pode significar no grego líder, pode significar o próprio anjo, um ser criado por Deus, uma figura sobrenatural de um ser sobrenatural, onde esta mesma palavra é aplicada em várias passagens da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, como anjos, quando eles se apresentam a homens, que pode significar que cada igreja tinha um anjo específico que cuidava da igreja, ou pode significar um líder, alguém que estava ajudando na liderança desta comunidade messiânica que cria no Messias de Israel. E também uma outra designação desse angelos no grego é alguém que carrega os fardos, que guia. Então, ao anjo pode significar a um líder da comunidade messiânica, não um líder máximo, não uma posição que uma única pessoa que mandava, mas alguém que estava à frente desta comunidade messiânica. Provavelmente deve ser um líder. Provavelmente não vai ser um anjo, porque o anjo aqui não receberia uma carta do próprio Yeshua, Jesus, para transmitir às pessoas. Então aqui era um líder provavelmente humano que direcionava. E aqui diz o seguinte: essas coisas diz o Amém. Aqui está usando o Amém de origem hebraica. Está sendo aplicado aqui nessa carta grega, de origem grega, só que vem derivado de uma palavra hebraica que é o Amém. O que significa isso? O Amém no hebraico significa o verdadeiro, o confiável, aquele que você pode confiar completamente, onde não há mentiras. O único confiável, o único que você tem certeza que você pode confiar. Então aqui está dizendo o seguinte: essas coisas diz o Amém. Quem que é o Amém? Yeshua, Jesus. O único que você pode ter a certeza de confiança, o extremamente confiável, o digno de confiança. Então o termo grego aplicado aqui aponta para Jesus. E o próprio versículo aqui ainda diz: a testemunha fiel e verdadeira. Então o próprio versículo diz o significado do Amém no hebraico, que é testemunha fiel e verdadeira, o confiável. O princípio da criação de Deus. O princípio no grego é keitzis. O que significa isso? Que é alguém que cria, que estabelece, que funda, que cria seres, que cria coisas, que cria projetos de criação. Então o que está dizendo aqui? Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quem que é o princípio da criação? Nós vamos agora, justamente quem pode cumprir a designação do grego keitzis. Nós vamos agora para João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, que no grego é logos, que significa algo pré-existente.
o verbo não foi criado por Deus. O termo logos no grego quer dizer que Jesus, Yeshua, existia juntamente com Deus. E no versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, vamos trocar o verbo por Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, que é o termo logos. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é a luz? Jesus, Yeshua. E aqui trata no versículo 14 que Yeshua enviou uma carta aos Laodicenses, uma comunidade judaica que cria em Yeshua, em Jesus como Adonai, aquele que é confiável, aquele que você pode ter a certeza que as palavras deles é verdadeira, é fiel. E quem é Yeshua? É aquele que estava com Deus, aquele que é Deus, aquele que estava na criação, que era o princípio da criação, aquele que estabelece, que cria, que molda. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aqui podemos exatamente encaixar o cenário que eu falei no começo da igreja de Laodiceia, onde vinha água de Hierápolis, e esta água chegava a Laodiceia através dos aquedutos de forma morna. Quando os seus cidadãos pegavam aquela água, cuspia, porque não tinha prazer em beber aquela água. E aqui Jesus, Yeshua, está fazendo uma metáfora, uma associação, uma ironia, falando que esta água era comparado às obras desta comunidade messiânica, desta igreja. As obras deles eram mornas, eles não eram fervorosos, eles não eram aquela apaixonado, aquela paixão que você quer se entregar, que você quer mais apreciar da palavra. Eles não tinham aquela paixão, mas também não eram pecadores, extremamente pecadores, mas eles eram mornos. Eles não tinham oposição entre frio ou quente. Era uma igreja em grande apatia, era uma igreja complacente. Versículo 16: assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está dizendo: eu vou vomitar vocês, eu rejeito as ações de vocês, eu rejeito as obras de vocês, porque vocês não assumem uma postura diante de mim, nem frio nem quente. Vou cuspir, vou vomitar vocês por causa das obras de vocês. Versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eles estavam associando a prosperidade deles, como se Deus estivesse abençoando eles por causa dessa apatia que eles tinham. Eles achavam que a prosperidade era um sinal de bênçãos de Deus. Deus está dizendo que toda a riqueza que Ele tem, todos os comércios que Ele tem, todas as movimentações financeiras que eles têm, não vale nada para Deus, porque eles são pobre, cego e nu, miserável e infelizes. Eles associavam bênçãos de Deus com as questões materiais, e Jesus está dizendo que isso é fútil, que isso não presta para nada no reino espiritual. A complacência, eu posso imaginar diante de outras igrejas que passavam por perseguições, mortes do Império Romano. Eles fingiam que não viam nada. Muitos cristãos sendo mortos pela espada, e eles não faziam nada, eram apáticos, complacentes, negligentes. Não tinham sede da Bíblia, não tinham sede de Deus. Não havia aquela paixão, aquela vontade de estar com Deus. Os bens materiais cegaram aquela comunidade.
Versículo 18. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírios. Então nós vimos aqui vestiduras brancas. O que significa vestiduras brancas? Vamos a Apocalipse 3, versículo 4, que diz o seguinte, na parte B: que não contaminaram nas suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aqui Jesus mandou uma outra carta para a igreja de Sardes. Está dizendo que a igreja de Sardes se manteve fiel ao Messias de Israel. E é este princípio aqui que a igreja de Laodiceia não tem. Eles não se manteram fiel ao Messias de Israel. Eles eram infelizes espiritualmente. Eles achavam que as riquezas tinham valores, que Deus aprovava as atitudes complacentes, negligentes deles. E aqui diz o seguinte: o ouro refinado, nós podemos exatamente entender grande comércio de ouro que tinha em Laodiceia, nessa região da Turquia, no ocidente da Turquia. Havia muitas movimentações financeiras. As vestiduras brancas, Jesus está ironizando: vocês fabricam roupas, mas vocês estão nus. Compre de mim as roupas brancas. O que quer dizer isso? Se mantenham fiel a mim. Compre o ouro refinado. O ouro ele precisa ser purificado quando ele é pego nos rios ou lugares onde há ouro. Ele precisa ser purificado. Purifiquem-se. Vistam a roupa da fidelidade. Ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E aqui vem o terceiro grande comércio: o colírio para ungir os olhos aos teus olhos, a fim de que vejas. O colírio era justamente um remédio medicinal que era fabricado em Laodiceia. Havia uma universidade, e essa universidade, os médicos criaram um colírio para ajudar nas doenças dos olhos. Mas mesmo diante dos colírios fabricados por uma cidade que vinha de grande prosperidade, de uma grande medicina, eles não enxergavam. Jesus está dizendo: tomem o colírio para ungir os teus olhos, porque vocês não estão vendo. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos entender aqui o que ele quer dizer aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 8. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige? Pois se estáis sem correção, que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Jesus está dizendo aqui que aquele que não é disciplinado pelo Senhor não é filho. E eu estou dizendo isso no sentido literal. Aquele que não é disciplinado quando está cometendo erros, não há tempo para isso. O tempo da disciplina é Deus que define. Mas se você não está sendo disciplinado, você não pode ser filho. Porque o Senhor Adonai disciplina os seus filhos para que eles possam voltar ao caminho correto. E aqui o Messias de Israel está dizendo: eu vou disciplinar vocês porque eu amo vocês.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Durante muitos anos ouvi este versículo sendo aplicado para descrentes, para pessoas que não tinham a experiência de salvação com Jesus, com Yeshua Adonai. Mas aqui, este versículo está sendo aplicado para a igreja, para a comunidade messiânica. Quer dizer que Jesus foi colocado para fora da igreja, porque se tornaram materialistas, apáticos, negligentes. Não importava mais qual era o pensamento de Deus acerca daquela comunidade messiânica. As pessoas não estavam mais preocupadas com o que Deus pensava sobre as ações dele. Este versículo está dizendo: Yeshua Adonai, eu estou à porta, estou batendo para que vocês possam permitir que eu entre. Yeshua foi o fundador da igreja e ele foi colocado para fora. Aqui no versículo 20, na versão que eu estou usando, está colocando casa. Nos originais, no grego, não cita a palavra casa, cita apenas porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas como assim? Nós vamos se assentar no trono? No trono junto com o Messias, com Yeshua, o Criador dos céus e da terra, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que alumia todas as nações, partindo de Israel. Será que é isso? Vamos agora em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. 1 Coríntios 6, versículo 2 e versículo 3. O apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, no caso por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Apóstolo Paulo, no contexto aqui, estava explicando para a igreja de Corinto que os próprios crentes não deveriam levar aos crentes aos tribunais seculares. Se a igreja que somos nós, vamos julgar os próprios anjos e as pessoas que negaram o Messias de Israel. Se nós vamos julgar eles, então a igreja também deveria julgar com justiça, com amor, com misericórdia as atitudes erradas daqueles que estavam pecando contra Deus e contra a igreja. E aqui o apóstolo Paulo que nós julgaremos os anjos, nós julgaremos aqueles que negaram o Messias de Israel. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja no início do versículo 4. Também vi tronos, e neste tronos se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Ou seja, aqui o apóstolo João está detalhando aquilo que foi dito a ele no começo de Apocalipse, no capítulo 3. Os santos, os que venceram a igreja, se assentará em tronos e julgará todos aqueles que negaram a salvação
vinda de Jesus. E vamos ver isso também no Antigo Testamento. Muitos anos antes de João, cerca de 537, o livro de Daniel foi escrito antes de Cristo. 537 antes de Cristo. Capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Daniel 7, versículos 9 e 10. Continuei olhando, diz Daniel, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Havia tronos, e esses tronos, junto com o ancião de dias, que é o Deus de Israel, sentou para julgar. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. De quem? Do ancião de dias, que é o Deus de Israel. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se no quê? No tribunal, e se abriram os livros. Para quê? Para julgar todos aqueles que negaram a salvação vinda do Deus de Israel, vinda do Messias de Israel, vinda de Israel. É isso que quer dizer o versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse. E ele completa: assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono. Ele está chamando a igreja para vencer, para ser fidedigna. Ao vencedor, que está dizendo aqui, ao vencedor em toda a comunidade messiânica, em toda a igreja, há sempre crentes e descrentes. Não é porque estão debaixo de um sistema eclesiástico, de um sistema onde há muitos, onde há salvos, quer dizer que todos sejam. Ao vencedor é aquele que aceitou a salvação vinda do Messias, porque havia, e como ainda há em muitas comunidades hoje, pessoas que se dizem salvas, mas nunca conheceram o Messias de Israel. Ao vencedor é aquele que aceitou a Jesus como seu Adonai, como seu Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, no grego, é pneuma. E esse pneuma vem de origem hebraica, que é Ruach HaKodesh, que significa o Espírito de Jeová. E aqui Yeshua está dizendo: ouça o que Ruach HaKodesh diz à igreja, à comunidade messiânica. E aqui ainda fala ao plural. É lógico que ele tratou aqui especificamente com a igreja, com a comunidade de Laodiceia, mas ele colocou para todas as igrejas. E é interessante dizer aqui que a palavra eclésia, utilizada aqui na mensagem, no texto de Laodiceia, ela é usada 19 vezes até este trecho aqui do versículo 22. A palavra eclésia no grego, ela é usada 19 vezes até o versículo 22. Depois só vamos ver a palavra eclésia no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse. Pode notar que depois do versículo 22, Deus começa a tratar com Israel. Ou seja, entre o versículo 22, onde havia 19 vezes a palavra eclésia, não se cita, até o final do Apocalipse, o livro do Apocalipse. Aqui mostra que houve um evento que foi retirado à igreja, e inicia-se o capítulo 4, onde Deus volta a tratar com Israel, onde ele restabelece a vida espiritual de Israel para trazer salvação ao mundo. Então, note, eu creio que cada igreja, são 7 igrejas, na dispensação da igreja, ou seja, na era da igreja,
Cada igreja aqui apresentada são 7. Eu creio que cada igreja era uma fase que a igreja passaria e passou. E a igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata, que expulsou Jesus, e Jesus vomitou esta igreja de sua boca, por ser uma igreja apóstata. Eu enxergo como a última fase que a igreja passaria aqui, antes de ser tirada da terra. E é justamente esse último período onde Jesus foi expulso das igrejas. Os bens materiais passaram a ser uma forma de medir vida espiritual. Estamos num momento apático, de complacência, de negligência, de amor a Deus e de amor ao próximo. É justamente esses pontos que a igreja de Laodiceia mostra. E assim como creio que cada igreja das 7 igrejas é uma fase que, desde a fundação da igreja por Yeshua, esta igreja é a última fase antes da retirada do corpo de Yeshua, para iniciar os eventos do Apocalipse, onde Deus vai disciplinar Israel e as nações gentílicas para filtrar aqueles que vai se submeter à sua soberania, tanto judeus quanto gentios, para que aqueles que estão aqui entrem no reino messiânico prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó e ao rei Davi, para que enfim se estabeleça a Jerusalém, onde não haverá mais choro nem tristeza. Baruch atah Adonai Elohim. Bendito sejas o Senhor, nosso Deus. Amém. Enquanto se pode achar, invocai o seu nome, enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Meus pensamentos não são os teus, E os meus planos você não entenderá. ouça minha voz E volte para todos vós que tendes sede, vinde às águas.